A fase final. A fase final. Claro que sim. Completamente. Tem sim. Tem sim. A fase final do terciário, entrada no quaternário, em termos antropológicos, correspondeu ao período atlântico. Os orientais, a Atlântida, chamam-lhe o continente de Kusha. Kusha, continente vermelho ou amarelo. Enfim, a raça vermelha ou amarelo, Atlântico. Diz a tradição que toda a orla costeira e todo o interior até boa parte do interior da Península Ibérica fazia parte desse continente, que abarcava boa parte da Ásia, da África, boa parte das Américas, boa parte da Europa, e que em vagas sucessivas desapareceu. Isso é possível. Temos tido os últimos fenómenos com os marmotos e vê-se o que é que está acontecendo, não é? Portanto, é possível. A tradição diz que sim. Este culto, estas tradições budivas, estas tradições do culto do touro, da terra, de Bumi, porque há uma linguagem tradicional, são a herança da Atlântida. Dizem até os anais teosóficos, ou há um discípulo do Dr. Mário Rossi de Luna, o arquiteto, como é que se chama aquele arquiteto dos anos 30? Exatamente. O Pestana Júnior desenvolve esse tema. Obrigado. O Pestana Júnior foi discípulo e publicou na revista Arquitetura Portuguesa uma série de exemplares que estão lá cópias na biblioteca de Sintra, na parte chamada mesmo de Sintria. E fala que, de facto, a tradição do culto do touro é Atlântida. Atlântida, isto é, primordial. De costas para Lisboa, fitando abstratamente o infinito, diga adeus à Atlântida e abraça o futuro. Diz o Fernando Pessoa na sua mensagem em Portugal. O Sampaio Bruno do seu turno fala na nova Atlântida, uma nova civilização, herdeira do passado. Um tótem é um símbolo, é um objeto que condensa em si as sinergias à escala planetária, quando é um tótem geral. Diz a tradição que atualmente é o touro. Bum, a terra. Diz a tradição que no futuro será o cavalo alado, o cavalo branco. E aí temos o Sócio, o Maitreya, o Shenrazi, o cavaleiro do cavalo branco, a 14ª, não é a 10ª não, é a 14ª reencarnação do Deus Vishnu. Enfim, segundo o hinduísmo, Maitreya. Para nós, o encoberto. Encoberto é Dom Sebastião. Podemos ir para o aspecto político. E aí também poderemos interpretar pela perspectiva política da época, o encoberto e o desejado. Não. O rei torna-se símbolo de algo mais transcendente. Já disse várias vezes em cursos que há dois tipos de sebastianismo. O sebastianismo vermelho, em que, por exemplo, tem-se a estátua do Marquês de Pombal, virada nesta posição, à esquerda, para a direita, etc., o governo vai cair. Aí temos o sebastianismo vermelho. Ou então, os mirondes que iam ver navios, esperar que o rei viesse para o Alto de Santa Catarina. Chama-se isto ver navios no Alto de Santa Catarina. Veio daí o epíteto. Isto é o sebastianismo vermelho. Politiqueiro. Nunca redundou para um sebastianismo branco. Mas vingou nas ideias positivistas, como falaz é o termo, de certos pensadores, filósofos e historiadores que atribuíam o sebastianismo logo a ideias, não sei quantos, utópicas. Bom, o que foi utopia no passado pode já não ser no presente. Há 10 anos atrás eu ia numa rua e vi-se o indivíduo a falar sozinho, tadinho. Hoje não, as pessoas falam sozinhas na rua, porque têm um telemóvel. Portanto, não estão a falar sozinhos. E há um sebastianismo branco, esclarecido, teosófico. A teosofia é a sabedoria divina como mãe de todos os saberes. Portanto,
E aí a versão que se dá à coisa sebástica ou sebastianista é bem diversa do resto. Seja como for, o culto budivo, e eu já o escrevi naquele livro que sei lá em São Paulo, a História Oculta de Portugal, acho que é assim que se chama. Eu já escrevi sobre isso, e inclusive é na Sintra Serra Sagrada também está descrito. A tradição é toda a tua. A algum lado se vai buscar. Quem é que faz este legado aqui? É a cultura fenícia. Toda a cultura fenícia. Como é que os nossos marianos chegam a mares nunca, passam por mares nunca navegados? Será? Porque são herdeiros de toda uma cartografia árabe e fenícia. Portanto, sabem bem ao que vão. Não se atiram à toa. Então, mas acreditava-se que, chegando a um determinado patamar, a terra era lisa, como um prato, e depois as naus caíam para o fundo e do abismo, e estavam lá os monstros e engoliam todos. Isso era para enganar o povo inculto. Não queriam que chegassem, por exemplo, os adversários. Não queriam que chegassem, por exemplo, os adversários como a Espanha, a Holanda, a Inglaterra, a França. Por exemplo, a África. Por exemplo, o Brasil. Por exemplo, a Ásia. Todo por isso manteve-se a cultura de sigilo e criaram-se lendas. Ou vais para ali e morres. Quantas naus? Geralmente, quando as naus partiam, vou-me lembrar para as Guinas, ali no Golfo da Guiné. Era zona de ouro. Muito ouro. Então as naus partiam, bons navios, de porte, e levavam com eles uns galeões todos feitos em fanicos. Esses galeões eram para ser afundados. Pronto, galeões velhos, eram para ser afundados, para dizer, estão a ver? Desapareceu. Tivemos que recuperar meia dúzia de peças. Foi a única coisa, desapareceu nas funduras. Criaram-se mitos. Atemorizou-se. É uma maneira de manter a política do sigilo. Olá, boa tarde, meu nome é José Rita. Já respondeu em parte à minha pergunta, mas agora faço-a novamente. Obviamente que nós cá em Portugal dizemos que foram os portugueses que descobriram, mas, por exemplo, se formos à Dinamarca, dizem que foram os vikings que descobriram a América. É claro que faz muito parte da nossa história, e é claro que não descobriram nada, que foi redescoberto. Gostava de saber qual é a sua opinião, ou mesmo até linhas de pesquisa, sobre uns mitos ou histórico ou não. Por exemplo, da Ordem de Cristo, que impulsionou os descobrimentos. E, por exemplo, agora falha a memória, não sei se é na Madeira, nos Açores, dizem que havia lá uma estátua que apontava já para a América. Gostava, então, só assim umas linhas gerais. Na Ilha do Pico havia uma estátua, diz a tradição, e agora novamente voltando à Atlântida, que as zonas altas da Atlântida conseguiram sobreviver ao dilúvio universal. Na academia, a nível na Academia de História, já se aceita o homem antediluviano. Este dilúvio universal, patente em todas as religiões e tradições do mundo, corresponde ao fundamento da Atlântida. E diz a tradição, e dizem mesmo a historiografia, que os picos altos, como as Canárias, Cabo Verde, Madeira, Açores, são restos, são as partes que não foram submersas do continente Atlântico. Na Ilha do Pico havia uma estátua de um cavaleiro agarrado a umas crinas de um cavalo e apontando ao ocidente. Essa imagem é falada na crónica de Dom Manuel I e é falada na crónica de Dom João II. E foi desmontada e trazida e que tinha